ao Case Cefet MG, com o tema da palestra SIG, Utilities, ferramenta de suporte a desenvolvimento no SIG. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor Arthur de Carvalho Alves e Igor Augusto Madureira Pereira. Arthur de Carvalho e Igor Augusto, ambos atuam na implantação do SIG no Cefet MG. Bem, bom dia a todos. Eu sou o Arthur, o Igor. Somos lá do Cefet Minas e viemos apresentar uma ferramenta simples, mas que ajudou bastante a rotina dos desenvolvedores. Antes de começar a apresentação, eu queria fazer, como exemplo de outras instituições, falar um pouco sobre a nossa situação na implantação. O Cefet Minas é uma instituição centenária. A gente conta hoje com algo em torno de 15 mil alunos. Cerca de 50% disso são alunos da graduação e os demais se dividem nos demais níveis de ensino, como técnico e na pós-graduação. Nós temos hoje cerca de 19 programas de pós-graduação envolvendo mestrado e doutorado. E a nossa equipe de TI é uma equipe razoável. A gente tem cerca de 60 servidores espalhados nas nossas 12 unidades. Focado no desenvolvimento de software, nós temos 19 servidores e mais alguns colaboradores em formato de estágio. Somando ao todo 22 colaboradores. E temos andado bem na implantação, não como gostaríamos. Estamos terminando aí o 3º ano do contrato. Implantamos o SIG-A, os módulos de pós-graduação e graduação. Estamos agora evoluindo no módulo do técnico. E nos módulos do CIPAC, conseguimos colocar o protocolo, hoje com 100% dos processos eletrônicos. E o módulo de almoxarifado, estamos encaminhando para colocar esse ano orçamento e patrimônio. O SIG-RH andou um pouco menos, muito devido à resistência do usuário, mas até que andou razoavelmente bem, assim. A instituição que tem muita gente, você pode pensar, nossa, tem muita gente, né? 22 pessoas. Mas a gente tem uma demanda muito alta. A gente assumiu a parte de sistemas em 2009 e o primeiro trabalho nosso foi uma demanda que foi aberta em 86. Então, daí você tira a nossa fila de demanda enorme que nós temos. E dos 22 servidores, dos 22 colaboradores, nós temos cerca de 15 dedicados ao SIG e os demais em outros projetos, né? Então, assim, para manter esses 15 colaboradores, a gente propôs essa ferramenta, que na verdade ela veio de uma outra ferramenta que nós tínhamos, que era com a ideia semelhante, sendo que para um outro sistema que nós utilizávamos. Ela pode passar. O SIG Utilities basicamente é uma ferramenta que foi desenvolvida para automatizar os processos de instalação do ambiente de desenvolvimento e ajudar na compilação e no deploy do SIG. Foi desenvolvida em Shell Script, como eu falei, é uma ferramenta simples, e tem dois scripts principais: o Setup, que instala o ambiente de desenvolvimento, e o Utilities, que possui algumas rotinas. A motivação nossa em automatizar o processo de instalação era diminuir o tempo e o esforço para subir uma nova estação de trabalho. Direto a aplicação dava crash, não conseguia fazer o deploy, o desenvolvedor vinha reclamar, e aí se perdia mais um dia, 2 dias para instalar o ambiente e a produtividade estava baixa. Então, vamos tentar padronizar isso, vamos criar uma ferramenta que faça isso sozinho para o desenvolvedor não ter mais essa desculpa. E, além disso, a gente padroniza o ambiente utilizado. Então, a gente tinha problemas, cada um queria usar uma ideia diferente, uma versão do Eclipse diferente. Então, isso aí padronizou o ambiente para todos os desenvolvedores. E a motivação, pode passar. A motivação para automatizar algumas rotinas é que isso permitiu que a gente colocasse alguns desenvolvedores que não estão no projeto SIG, que não têm total conhecimento de como funciona a arquitetura, de como funciona o código-fonte do SIG, e colocar alguns desses desenvolvedores para validar tarefas. Ele não conseguia entender o código do SIG, mas ele conseguia entender qual era a necessidade, abrir um branch, fazer o deploy e testar se aquilo ali estava de acordo com o que tinha sido solicitado. Pode passar. Então, essa aí é a primeira ferramenta, o Setup, que ele basicamente instala o ambiente de desenvolvimento, ele dá uma tela de boas-vindas lá no Shell, e basicamente ele executa essas 5 rotinas. Instala as dependências do sistema, copia os arquivos de desenvolvimento, configura o locale,
configura o banco de dados e cria o banco de dados da aplicação, que basicamente é o mais demorado aí. Pode passar. Então, nas dependências, basicamente, ela instala o Postgres, instala o pgadmin como uma ferramenta de suporte, o Git, que é o sistema de versionamento que a gente utiliza lá no Cefet, e o Gitflow, que dá algum suporte. E aí copia os arquivos de desenvolvimento, basicamente copia os diretórios do Eclipse, do iReport, do Gradle, JBoss, o repositório do Git, que já está lá na ferramenta, e cria a estrutura de diretórios para o deploy. Pode passar. Então, configura o banco, basicamente seta algumas configurações lá no pghba e no postgresql.conf, questões de permissão de acesso ao banco, senha do usuário, essas coisas. E depois ele cria o banco de dados da aplicação. Aí, basicamente, ele baixa um backup do banco de produção. É um banco grande, demora um bocado. E aí restaura na máquina e executa alguns scripts que nós fizemos para apagar os e-mails dos alunos, apagar alguns arquivos do banco para ficar mais leve, algumas coisas nesse sentido. Então, basicamente, isso aí, quando concluído, ele só apresenta essa tela aí, você já deve ter acabado de tomar o cafezinho, porque demora um pouco, e aí você pode trabalhar normalmente na sua máquina. Eu vou passar para o Igor apresentar outro script. Esse segundo script, né, seria o script que a gente criou para automatizar algumas atividades do dia a dia mesmo do desenvolvedor. Então, a ideia era facilitar o uso dessas atividades e diminuir a complexidade dessas atividades. Então, essa seria a telinha principal, assim que você abre, executa o script, e ela tem algumas ações que estão disponíveis ali para o desenvolvedor. A primeira seria construir, publicar e iniciar a aplicação, que basicamente ele starta o JBoss, compila todo o projeto, um ou mais projetos, você pode subir apenas um projeto separado, o CGRH, o CPAC, e sobe isso no JBoss. A segunda ação seria parar a aplicação local e limpar tudo, que ele dá um stop no JBoss, limpa os arquivos temporários, que isso evita alguns problemas de cache que a gente estava tendo. A terceira ação seria alterar o branch no Git, que aí ele seleciona qual projeto você quer alterar e lista todos os branches que estão disponíveis no nosso sistema de versionamento. Isso é muito útil para o desenvolvedor na hora que ele vai testar uma tarefa. A quarta opção seria apontar a aplicação para um outro banco. Então, lá no Cefet a gente tem um banco local, mas a gente tem também o banco de testes, o banco de homologação e o banco de treinamento. Então, essa opção facilita bastante a vida do desenvolvedor para ir alterando entre esses bancos sem precisar modificar diretamente em um arquivo. Essa última opção seria restaurar localmente um banco mais atual. Então, ele vai no nosso servidor de arquivos, tem sempre disponível lá o backup de produção mais atual, e ele faz aquele tratamento dos dados que o Arthur falou, que é limpar os e-mails, as senhas, limpar alguns arquivos para ficar um pouco mais leve a restauração desse backup. Então, acho interessante falar um pouco do nosso fluxo de desenvolvimento para perceber como que esse script ele se encaixa nesse fluxo e facilita a nossa vida ali no Cefet, tornando tudo mais ágil e aumentando assim, a nossa produtividade. Então, o primeiro passo ali, a primeira etapa, seria o analista criar uma tarefa lá no Redmine e descrever assim, de forma bem básica quais os casos de teste. Aí um segundo desenvolvedor seria responsável pela segunda etapa, que é pegar essa tarefa, ele cria um branch no Git e ele começa a codificar, ele começa a desenvolver mesmo. Terminado a parte de codificação, começa a terceira etapa, que aí um terceiro desenvolvedor ele vai ser responsável por testar essa tarefa, validar, e caso esteja tudo ok, ele já cria um merge request lá no GitLab. E um quarto desenvolvedor seria o integrador, que ele vai validar essa tarefa pela segunda vez, e estando tudo ok, ele fecha o merge request e já realiza o merge com o desenv, que seria o nosso branch de desenvolvimento, e futuramente isso vai para a produção. Então é importante destacar que esse script do Utilities, ele facilita bastante essa etapa 3 e 4. E lá no Cefet a gente tinha, às vezes, o problema que nem todos os desenvolvedores estavam envolvidos com o Git. Então, a gente tinha, às vezes, a tarefa era feita
terminava, mas não tinha ninguém para testar porque eu não tinha servidor com ambiente instalado, era muito complexo subir um ambiente todo só para ir lá e testar uma tarefa. Então, hoje em dia, é só você pegar o script, você executa, altera o branch e já pode testar. Pode passar. Que eu vou mostrar só a tela de como que funciona essa alteração de branch e outras funcionalidades. Então, a alteração de branch é bem simples. Você executa o script, seleciona qual o projeto que você vai alterar o branch. Então, ele lista todos os projetos. Pode passar. E aí ele vai listar todos os branches que estão disponíveis no nosso sistema de versionamento. Então, o desenvolvedor seleciona o branch e ele já pode fazer o deploy desse branch, sem precisar mexer, nem mesmo abrir o Eclipse mesmo. Pode passar. A outra funcionalidade é alterar o banco. Então, ficou bastante simples do desenvolvedor. Às vezes, ele não tem um banco local e é um processo que vai demorar um pouco ele restaurar. Ele já pode ir lá no script e alterar esse banco, já colocar para o treinamento, para o testes, homologação, sem precisar mexer em nenhum arquivo. Pode passar. Aí, essa é a tela de alterar banco. Então, ele lista os bancos, o banco local, o banco de teste, homologação e treinamento, você seleciona e já faz o deploy, já apontando para esse novo banco. Pode passar. Realizar o deploy, que seria compilar um ou mais projetos, publicar isso no JBoss. A gente está utilizando o Gradle, né, o script build.gradle para realizar todo esse processo. Pode passar. Essa seria a tela para realizar o deploy. Você seleciona quais os projetos que você precisa de compilar. Então, se você está testando uma tarefa do SIG-RH, você não vai precisar de compilar todos os projetos para realizar o deploy. Então, você seleciona só o SIG-RH ali. Pode passar. E aí você seleciona quais projetos que você quer subir, efetivamente, no JBoss. Compatibilidade. Hoje a gente tem esse script funcionando no setor, tanto no Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04 e no Deepin também 15.5 e 15.6. Aí o script funciona perfeitamente em todos esses ambientes, sem gerar nenhum conflito, nenhum problema. Os pré-requisitos. Para a gente executar esse script, são 3 pontos apenas que a gente precisa. Que o primeiro é ter acesso ao repositório Git, de onde ele vai baixar o código-fonte dos projetos. O segundo é ter acesso ao repositório Maven da UFRN, para baixar as dependências do Maven e efetuar a build dos projetos. E ter acesso ao backup dos bancos de produção. No caso do Cefet, a gente tem um servidor de arquivos, onde diariamente é feito o backup do banco de produção e é disponibilizado lá. Pode passar. Funcionalidades futuras que estamos pensando para o script seria adicionar algumas funcionalidades para gerenciar os branches, permitindo, assim, de uma forma bem simples, abrir um branch, fechar o branch, fazer o merge com o desenv e integrar o SIG Utilities com o Redmine, que é o nosso sistema de gerenciamento de tarefas, e com o GitLab. Então, permitir, por exemplo, para o desenvolvedor ali na 4ª etapa do nosso fluxo de desenvolvimento, ao validar a tarefa pelo script mesmo, já ir lá no Redmine, colocar a tarefa como concluída, fechar o merge request e já realizar o merge com o branch de desenvolvimento. Então, assim, de uma forma bem simples, bem geral, a gente conseguiu apresentar essa ferramenta que tem nos auxiliado bastante a aumentar a agilidade da equipe e aumentou bastante também a produtividade. Esse é o nosso e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, pode enviar para os sistemas@cefetmg.br e disponibilizar também o código-fonte desse script para, se alguma instituição quiser adaptar e utilizar lá, a gente vai estar satisfeito em responder. Bom, obrigado.